Como devemos ler a Bíblia e por onde começar? Ótima pergunta. Então, há muitas maneiras de ler a Bíblia. O Arnaldo já deu algumas sugestões, ler todos os dias um bocadinho, sem ser... Há quem leia ao ritmo das leituras da missa. Portanto, as leituras que hoje há na missa, eu de manhã pego na Bíblia ou naquelas revistas que trazem as leituras das missas e medito nestas passagens. Isso é bom? Porquê? Porque na missa nós lemos mesmo aquilo que chamaríamos o filé mignon da Bíblia. Lemos as passagens mais importantes. Mas não lemos tudo. Mas lemos as mais importantes em 3 anos no domingo, ABC, e em 2 anos quem vai à missa à semana. Ano par e ano ímpar. Pronto. É bom ler assim? Sim, é bom ler assim. Eu também faço isso, até como preparação para a missa, porque ajuda muito a dar uma de mão. Não sei explicar, não é? Às vezes a gente vai à igreja e não leu as leituras e está ali sentado, leitura, sei o quê, depois às vezes as pessoas que leem não leem assim tão bem como isso, varia, não, às vezes leem bem, não é? E a gente sai da igreja e se a gente perguntar, olha, qual era a segunda leitura? Pois é, uma boa pergunta, não é? Já não nos lembramos e acabámos de sair. E então o que é que eu experimento? Eu experimento que se eu der uma de mão, ou até 2, ou seja, por exemplo, vou dormir à noite, antes de desligar a luz, leio as leituras da missa da manhã. Aquilo fica ali em banho-maria. Fica a marinar, como se costuma dizer, não é? Depois, no dia seguinte de manhã, acordo, rezo e nos meus minutos de silêncio com Jesus, eu estou a dizer coisas que eu faço, digamos assim. Por acaso, à noite não leio sempre, mas na meditação, normalmente leio sempre as leituras e o Evangelho e depois tenho algum tempo para conversar com Jesus. 60 minutos. Não é? E, portanto, é bom ter um ponto de partida. E as leituras, e aquilo, e no meu caso, também me ajudam a preparar a homilia. Porque normalmente eu faço a homilia depois na missa, não é? Pronto, portanto, são coisas que se podem fazer. E então, quando se chega à missa, já se mastigou aquele texto, então faz muito mais eco cá dentro. A gente escuta e ainda vemos outras coisas que não vimos de manhã. Portanto, é um conselho prático bom. Mas, de nenhuma maneira, eu quero desincentivar a chamada Lectio Continua, ou seja, ir lendo a Bíblia, digamos, os livros. A Bíblia, no fundo, é uma pequena biblioteca. São 70 e tal livros, 72 ou 73, depende se contarmos as Lamentações de Jeremias, como um livro separado de Jeremias. E, portanto, cada livro, no fundo, tem o seu nexo, tem a sua história, e nós lermos uns pedaços e tirarmos do contexto também tem os seus custos, tem o seu risco. Portanto, é muito bom a gente pegar numa carta de São Paulo, carta aos Efésios, ou carta aos Romanos, ou na carta aos Hebreus, e ler do princípio ao fim. E é bem diferente, embora sejam textos que a gente conhece da missa, é diferente ler contínuo. Portanto, eu quero encorajar a ler os textos também continuamente. Segundo conselho, é muito bom, as Bíblias normalmente têm uma introdução a cada livro, que não é inspirada por Deus, é feita por pessoas que se dedicaram ao estudo da Bíblia. Teólogos, basicamente. Não é? Portanto, existe uma introdução geral à Bíblia, existe uma introdução geral ao Antigo Testamento, e depois existe uma introdução ao livro do Gênesis, depois existe uma introdução ao livro do Deuteronômio, e depois existe uma introdução ao Novo Testamento, uma introdução aos Evangelhos, depois existe uma introdução ao Evangelho de São Mateus. Então, esses textos ajudam muito, são grandes ajudas para quem quer ler com fruto. É obrigatório ler essas introduções? Não, não é obrigatório. É a palavra de Deus essas introduções? Não. Mas é útil, mas são ajudas úteis. Né? E normalmente são coisas relativamente breves, às vezes é só uma página ou 2, a introdução à carta aos Romanos. E se eu ler aquela página, dá-me um pouco
as ideias centrais que São Paulo quer transmitir, a quem é que São Paulo se dirigia, em que ano é que São Paulo escreveu a Carta aos Romanos, porquê é que escreveu a Carta aos Romanos. Isso está lá. E não está na Carta aos Romanos. Pronto. Portanto, é útil. E por onde começar? Por onde começar? Normalmente, eu vejo que muita gente, ou várias pessoas que eu conheço, começam pelo princípio, pelo Antigo Testamento. E isso é um bocado, às vezes, que não funciona muito bem. Porque os primeiros capítulos do livro do Gênesis ainda são simpáticos, até ao e depois o Abraão também é história e tal, mas depois vêm livros tipo Levítico e etc. E as coisas começam a emperrar, aquilo não diz nada, coisas difíceis, etc. E então, o que eu sugiro, cada um fará o que achar bem, sobretudo para quem não está muito habituado ao mundo da Bíblia, é começar pelo Novo Testamento, que é a parte final da Bíblia. E, obviamente, em primeiríssimo lugar, os 4 Evangelhos, porque são esses que nos relatam o que é que Jesus disse e fez. E o centro de tudo é Jesus. Portanto, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os Evangelhos sinópticos, porque, no fundo, relatam os mesmos acontecimentos. São 3 autores a relatar os mesmos acontecimentos. E São João é um evangelho que, contendo muitas cenas históricas, é um evangelho mais catequético e mais, como é que eu ia explicar, mais refletido. São João conta cenas que não estão nos sinóticos, mas não conta só uma narrativa como os sinóticos contam. Conta já com muita meditação e ele quer mostrar que Jesus é a luz do mundo, quer mostrar que Jesus é o pão da vida, quer mostrar... E então pega nas narrações e dá-lhes logo um sabor, quer dizer, sem alterar, não é? Obviamente, sem faltar à verdade, pelo contrário. Ajuda o leitor a ver mais longe, digamos assim. É tipo, segura pela mão, não é? Dá a papinha feita, dito assim de uma maneira simples, não é? E depois vêm os Atos dos Apóstolos, depois vêm as cartas de São Paulo, e depois são as epístolas católicas, Pedro, Judas, e depois vem o Apocalipse. Então, o que é que eu sugiro? Ler os Evangelhos e depois, obviamente, os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos foram escritos também por São Lucas e é muito bonito, é um livro especialmente, digamos assim, entusiasmante, porque é o que acontece a Jesus depois de Jesus subir ao céu. Jesus sobe ao céu e agora? Agora ficamos cá nós. E agora, ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho. E essa aventura a gente tem-a descrita desde os primeiros passos nos Atos dos Apóstolos. É uma espécie de uma epopeia, uma épica, não é? E, portanto, faz muito sentido ler nessa ordem, eu diria. Portanto, o Novo Testamento, basicamente, não é preciso saltar a livros, mas eu começava por São Mateus e ia à direita até ao Apocalipse. O Apocalipse é um livro diferente em termos de didática. Eu não me quero alongar muito, que há todo um género literário, já no Antigo Testamento, que é o género apocalíptico, com visões, com imagens. A gente agora tem nas leituras, não é? A profecia de Daniel, amanhã na missa vamos ter outra vez. Feras, o mar, 7 chifres, 2 diademas, não sei o que mais, um cavalo, etc. Portanto, há muitas imagens e a interpretação dessas imagens é pouco arbitrária. Nós às vezes pensamos que ele é uma imagem, cada um diz o que quiser. Não. Aqueles animais significam 4 impérios. Aquele corno significa, aqueles 10 cornos significam 10 reis. Portanto, não é uma coisa muito arbitrária, embora pareça difícil à partida ler aquilo. Mas a boa notícia, como eu dizia, é que a Bíblia tem uma introdução e tem notas de pé de página. No caso do livro do Apocalipse, é preciso ler mais devagar e ver com muito cuidado a introdução e as notas explicativas que há e que são abundantes no Apocalipse. E depois posso ler o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento eu diria que primeiro os chamados livros históricos, que são os que narram as histórias, as que se usam na catequese normalmente. Há muita coisa no Antigo Testamento que depois, com a Nova Aliança, digamos que perdeu
a sua validade. Basicamente, no Antigo Testamento havia a lei de Moisés, que ainda hoje os judeus tentam pôr em prática, tudo, né? São 613 preceitos, a Torá. E o que é que acontece? Acontece que esses preceitos são agrupados em 3 tipos, no fundo. Preceitos morais, preceitos cultuais e preceitos, se nós quisermos, penais, judiciais. Morais, cultuais e judiciais. Código Civil, Código Penal. Então, na Nova Aliança, os preceitos morais permanecem, exemplo mais básico, os 10 mandamentos, e Jesus até elevou, ainda fez um upgrade, ainda disse, ouviste o que foi dito, mas eu vos digo. Ouviste o que foi dito, mas eu vos digo. Ou seja, não chega aos 10 mandamentos para Jesus, é preciso dentro do nosso coração, não é preciso só não fazer mal, é preciso não querer mal, não pensar mal, etc. Portanto, os preceitos morais continuam em vigor, mas os preceitos cultuais, a gente já não tem que matar o cordeiro pascal, nem pôr sangue à volta da porta, nem fazer o jantar da Páscoa judaica. Porquê? Mas está lá no Antigo Testamento, está, mas porque nós somos cristãos e na Nova Aliança os preceitos cultuais foram substituídos pelo verdadeiro sacrifício, pelo verdadeiro sacerdote. Os outros eram só imagem do que havia de vir. Quem explica isto muito bem é a carta aos Hebreus. E há também os chamados preceitos penais, porque a lei de Moisés era também uma espécie de código civil. E aí os cristãos começaram a observar, no fundo, as leis de cada país onde vivem. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, os preceitos morais são inegociáveis, mas os preceitos judiciais, digamos assim, civis, podem variar de terra para terra. E se o IVA for 17% aqui, a gente paga 17%, e se em Espanha for 19%, a gente paga 19%. E está tudo bem. Não há um problema nenhum. Pronto. Portanto, isto para dizer, quem está a ler o Antigo Testamento está a ler algumas coisas que tiveram, na pedagogia de Deus, tiveram o seu lugar na história da salvação, mas que já foram ultrapassados pela nova e eterna aliança. Pronto. Portanto, eu diria os livros históricos e depois, digamos assim, a cereja do bolo no Antigo Testamento são, no fundo, os escritos sapienciais, que têm a ver com os livros da sabedoria, têm a ver com os salmos, os profetas, de alguma maneira, que já não são... Moisés é uma coisa, é mais o básico. Não faças este mal, não faças este quê. Mas os profetas, os salmos e os escritos sapienciais já são mais uma exortação à virtude. Já não é só não roubar, já é mais. E Jesus vai nesta linha, no Novo Testamento, aquilo que eu dizia há bocado, ouviste o que foi dito, mas eu vos digo, ou seja, o escrito, mesmo no Antigo Testamento, a gente vê uma evolução moral entre a lei de Moisés e os livros sapienciais, que no fundo já puxam mais por nós. Já não é só não fazer o mal, é fazer o bem. E já é uma reflexão mais profunda acerca das exigências das virtudes. Pronto, dito assim de uma maneira simples. Ó, Sr. Padre, isto está a ficar um bocado chato. Pronto, já dei umas dicas e comprei uma Bíblia boa, obviamente. O que é que eu sugiro? O que é que eu sugiro de Bíblia? Já disse muitas vezes. Pronto, para o estudo, eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém, porque as introduções aos livros, as notas de pé de página e os anexos, eles têm uns anexos no final, são os melhores, na minha opinião, embora não sejam todos 100% perfeitos, também na minha opinião, isto é opinável, não é? Pronto, mas eu acho que do que há aí à venda nas livrarias, a que eu gosto mais para perceber o que é que Deus está a dizer é a Bíblia de Jerusalém. Embora o texto da Bíblia não seja o mais agradável ao ouvido, é um texto um bocadinho a índio, como eu costumo dizer, não é? Pronto, é um texto, porque é uma tradução muito literal, eles querem ser fiéis ao original e se o verbo que o grego usa, eles traduzem num verbo em português e às vezes aquilo ninguém diz assim em português. Pronto, eles harmonizam também, quer dizer,
aquilo fica legível, mas, como eu digo, eles dão uma grande prevalência ao critério da literalidade. Eles querem que a gente tenha acesso à expressão que está no original e, portanto, traduzem um bocado palavra a palavra. Não é bem, né? Então, e para ler assim mais fluentemente, eu gosto, a Bíblia mais usada cá em Portugal, de longe, é a da Difusora Bíblica, que não sei se é aqui dos Capuchinhos, exatamente. É dos Capuchinhos, portanto, essa é a que está em todo o lado e essa é a que está mais atualizada. Essa foi feita mesmo em Portugal com os melhores teólogos, digamos assim, tecnicamente são os exegetas que estudam as Escrituras e, portanto, por exemplo, o meu bispo ajudou, o bispo Lamego de António Couto é um famoso exegeta português, na minha opinião é um dos melhores, não é por ser o meu bispo, mas eu acho que ele é bastante bom, muito bom. E pronto, e outros, não é? Há muitas coisas que eu não gosto da Bíblia dos Capuchinhos, não gosto muito da tradução, embora supostamente seja a mais atual, a mais, etc. O que é que eu gosto mais em termos de... para ouvir, para ler às crianças, por exemplo, assim, para ouvir? Gosto da Bíblia da Sociedade Missionária da Boa Nova, que não sei, que é muito conhecida, eu penso que é a mais barata de todas e... No fundo, o que é essa Bíblia? O texto dessa Bíblia é a Bíblia Ave Maria do Brasil, que é a tradução mais popular no Brasil, que foi retocado português, em vez de ficar... sim, é essa, exatamente. É essa. A Difusora Bíblica. Diz Difusora Bíblica, não é? Na lombada diz Difusora Bíblica. Na lombada... diz Difusora Bíblica. Não me traga, não perdemos tempo. Pronto, essa Bíblia, o que é? É o texto da Bíblia Ave Maria, que foi feito no Brasil dos originais das línguas, que é hebraico, aramaico e grego, para o português no Brasil, tal como a Bíblia de Jerusalém. E uns padres da Sociedade Missionária da Boa Nova pegaram nessa Bíblia e retocaram o português para em vez de dizer se fazer, dizer fazer-se, por exemplo. Não é? Porque a gente não diz se fazer, a gente diz fazer-se. Pronto, retocaram gramaticalmente, mas essencialmente é a mesma. Pronto. Essa é a que eu gosto mais em termos de texto para ler, tipo ao jantar com a família. Vamos ler um bocado da Bíblia. Abre o Evangelho de São Mateus. O que é que eu escolheria? Escolheria a da Difusora Bíblica, que é barata, custa tipo 10 euros ou 15 euros e é uma boa edição também. Pronto. E se forem ao Brasil vão ver que é quase igual à Bíblia Ave Maria. Portanto, é uma Bíblia que também funciona bem do outro lado do Atlântico. Pronto. Chega de conselhos da Bíblia. Mas vale muito a pena, pronto, encorajar mais uma vez. Todos os dias devíamos ler. Se nós abrimos os WhatsApps, abrimos os e-mails, porque é que não abrimos aquela carta de amor que Deus escreveu, que se chama Sagrada Escritura? É estranho. Deus escreveu-te e tu não lês? Dizes-me que queres ouvir Deus, que não consegues ouvir Deus, mas não lês? Não percebo. Não percebo.